dessa tradução. Quais são as línguas envolvidas? De repente você tem lá no meio do seu texto uma frase de uma língua que você não conhece nenhum tradutor, pelo menos passando no tradutor automático, você vai entender do que se trata. Nível de conhecimento de quem vai usar a tradução. Se eu não sei absolutamente nada daquela língua, eu vou achar que o tradutor automático foi ótimo. Até porque eu não tenho padrão para comparar. Aí lembrem-se assim, nas línguas que eu conheço, eu percebo que tem problemas. Por que é que vocês acham que na língua que vocês não conhecem ele vai ser bom? Simplesmente vocês não estão tendo condição de perceber. Durabilidade do texto. Traduzida essa história do chat. Se é para eu simplesmente entender uma coisa que dali a 1 minuto não precisa mais, eu não posso pegar e falar, vou contratar um tradutor para fazer isso para mim. É uma coisa rápida ali, instantânea, né? A velocidade da internet. Agora, quais são as principais características? Lembra que eu falei para vocês? Receberam uma revisão estranha, receberam uma tradução de inglês, um inglês esquisito. Como é que vocês comprovam para o seu cliente, sempre lembrando que a gente não vai falar, tu passou isso no tradutor automático, conta pra mim. Não adianta, gente, ele não vai jurar, ele não vai falar que fez isso. Então, o que a gente faz? Olha, eu sei que o senhor é tão vítima quanto o senhor não tem nem ideia de o que aconteceu. O senhor não sabe o que fizeram com esse texto, que o senhor está considerando que é para eu revisar. Ou que o senhor está considerando que foi escrito em inglês. Foi passado no tradutor automático. Ele vai falar, não, imagina, isso não aconteceu. Aí você, quanto mais ele fala, não, mas tem certeza de quem foi que passou. Aí você diz assim, olha, eu posso lhe comprovar isso com pedaços do texto. Tudo isso que a gente vai mostrar para vocês vão perceber que existem várias outras coisas, mas essas outras várias coisas, normalmente, quando é um tradutor que passa e pede revisão, ele mesmo já dá uma arrumada primeiro, então a poeira grossa ele tira. O que nós vamos falar é da poeira fina, que é o que normalmente sobra depois da revisão. Erros de concordância, frases sem sentido, tradução literal de um monte de coisas e variantes do português, que a gente vai ver rapidinho. Lembrando, a gente está naquele texto lá da CNN, tá? Aquela notícia falando sobre o salário de jogadores. Soon after the Rolling Hills teammate Johnny Tarará became the first ever 100-pound a week player, logo após o companheiro de equipa, ora pois, quem vai me dizer o que vem a ser equipa? O que é equipa? Ora, equipe em português, né? Equipa, português de Portugal. Então, isso aí tá em português de Portugal. Vocês concordam comigo que o pior tradutor que vocês conhecem, em sendo brasileiro, ele não vai se escrever uma coisa em português de Portugal? Impossível. Está na cara que isso foi feito por uma máquina. Ou, no máximo, alguém que não mora no Brasil mais há algum tempo, ou até mesmo algum texto que foi traduzido. Mas, se não é nada disso, foi feito por máquina. Tá? Eu sempre falo isso. Pensem assim, o pior tradutor que vocês conhecem comete um erro desse? Não, ninguém confunde. Não existe isso. A menos que você seja de uma família que tem pessoas de Portugal, e aí você confunde palavras, isso pode acontecer. Mas se não for, não tem como confundir. É lógico que foi uma máquina que fez isso e não passou na revisão. Por que não passou na revisão? Porque equipar é equipar, do verbo equipar. Então, se essa pessoa passa isso no tradutor, no revisor ortográfico do Word, não pega. Essa palavra não fica marcada e passa direto. Geralmente a preguiça vem em vários estágios. O cara passa no tradutor automático, revisa com o revisor do Word e não lê. E aí joga o abacaxi para vocês descascarem e fazerem a revisão. Então cabe a nós, é uma questão ecológica até, né? Vocês chegarem e falarem,
Isso aqui, por causa disso, disso e disso, foi feito com tradutor automático. Quem fez, não vamos entrar no mérito, mas foi. Eu não vou fazer isso como revisão. O senhor me manda o texto original e eu faço a tradução, tá? Erros de concordância de gênero. Então a gente tem lá o chairman é terminologia imprecisa, eu não sei se é presidente mesmo, se é uma questão de pensar a respeito. Agora ela tem Johnny, tarará, will be paid, ficou Johnny será paga. O Johnny será paga? Como assim? É a velha história. Tem alguns casos até de problemas de gênero que a gente mesmo às vezes acaba confundindo. Se a frase é muito longa, você esquece quem é o sujeito e erra. Mas uma frase curta assim, todo mundo sabe que está falando do Johnny, não vai ser o Johnny, é um artista todo que será paga. O que aconteceu aqui? A máquina foi enganada pela palavra artista e colocou o verbo no feminino por causa do artista. Mas isso quem fez foi máquina. Ou seja, lição número 2. Erros de gênero gritantes e reincidentes geralmente é tradução de máquina. Erro de número também. Tem lá any club, qualquer clube que não se enquadram as regras poderiam ser expulsos não sei quem, né? Talvez os clubes das competições europeias. Você vê que interessante é saber colocar a ortografia nova soube, né, na europeia. Quer dizer, é máquina mesmo. Agora, que não tem dúvida da ortografia nova. A gente ainda tem. Agora, erros de número, e vocês vão ver que esse aqui foi um pequeno, tem uns erros assim muito grandes. É a máquina que se confunde. Isso daqui poderia até ser revisado, corrigido por um tradutor, mas em geral as pessoas acabam nem corrigindo, ainda mais porque normalmente mandam para vocês textos muito grandes. Frases sem sentido, lembrando os tradutores automáticos do passado. Olha que bonita. Foi uma soma tão grande que o pacote de Reis foi pagar o dobro do tamanho de um ministro. Depende do ministro, né? Tem ministro maior, ministro menor. Qual será o ministro? Eles precisavam ter escrito qual era o ministro, para a gente saber quanto é que a pessoa vai ganhar. O dobro do tamanho de um ministro. E até foi discutido na casa do parlamento. O parlamento mora agora em algum lugar na casa do parlamento. Então tá, fora isso, né, de casa do parlamento, mas essa frase, o pacote de Reis foi pagar o dobro do tamanho de um ministro, a velha história, vocês concordam que nem o pior tradutor que vocês conhecem escreveria uma frase, nem um aluno fazendo uma redação escreveria uma frase dessa. Porque não faz o mínimo sentido. E pelo contrário, ela faz um sentido sim, né? Uma ambiguidade, um sentido totalmente fora do texto. É evidente que isso aqui não foi feito por seres humanos. Aliás, tem aquela piada, né, do pai que chegou e falou: e aí, filho, tudo bem na escola hoje? Mais ou menos, pai. A professora acho que está desconfiando que você me ajuda a fazer a lição. Mas, filho, como? Ela mora tão longe daqui? Ela falou assim: pai, que dessa vez foi burrice demais para uma pessoa só. Então é aqui, ó. É burrice demais para um ser humano. O pior ser humano que vocês conhecem não escreveria uma frase dessa. Tradução literal de preposições. Essa ficou bonita também. Até eu tive que parar e pensar de onde saíram as palavras. Going straight back out on. Cada uma, né? Straight, vai direto. Tá certo? Tá errado. Back, para trás. Out, juro por Deus para vocês que isso saiu desse jeito. Eu não teria coragem de criar uma frase dessa. Eu achar que tava demais, que vocês iam desconfiar. Saiu assim. Out, para fora. On, sobre. Aí ficou bonito assim. Como a maioria da sua renda
vai direto para trás, para fora, sobre os salários. Tá lá, é só pegar a notícia da CNN do dia 25 e jogarem no Google Tradutor, vocês vão ver que sai, é isso aqui. Eu não fiz nada, que eu não inventaria isso. Esse espanto tradutório. A mesma coisa, né? Pega uma pessoa que foi reprovada no curso de preposição e peça para traduzir esse pedaço, ela não vai fazer isso. Quer dizer, a pessoa que tem o mínimo conhecimento não escreve uma coisa dessa. É lógico que isso é tradução de máquina. Tradução literal de expressões. Aqui é só para o pessoal que gosta de ficar lá no blog usando o tradutor automático. Beleza, para conversar é ótimo. Será mesmo? Será que ele não faz nenhuma barbaridade? Olha lá. European clubs must break even. Break even é o quê? Equilibrar, chegar num consenso, alguma coisa assim. Olha a tradução. A premissa é simples, que todos os clubes europeus devem quebrar mesmo. Não é só quebrar mesmo, né? Devem quebrar mesmo, desde o início da temporada de 2012. Imagina o impacto que teria isso aqui saindo, por exemplo, no Financial Times, publicado em português, todos os acionistas dos clubes lendo lá que o clube vai quebrar mesmo. Então, tradução automática não é assim tão inofensiva. Para blog, que é rapidinho, dá. Será que dá mesmo? Será que não acaba escrevendo coisas que você jamais sonhou em dizer? É o que eu falei, tá todo mundo conversando, de repente começa todo mundo a te xingar. Você fala, o que estão me xingando? Alguma coisa da tradução que ficou errada. Tradução de nomes, isso aqui. O exemplo verdadeiro eu não podia trazer, porque é de um cliente que a gente tem contrato de sigilo. Mas foi a gota d'água, foi nessa tradução de nome que eu tive certeza absoluta de que era uma tradução de máquina. Certeza absoluta. Aí eu pus um exemplo e outro para vocês. Mr. Chip virou Sr. Carneiro. Tá? Acontece isso. E esse aqui é do Google Tradutor, hein? E depois lá, outra característica importante, muito importante, de tradução automática. Vou ver aqui. Não sei se vocês estão vendo que tem ali. Era legal suit, o legal está digitado errado, então ele repete. Isso é mais uma dica de que a tradução é automática. Apareceu uma palavra que está digitada errada no original e ela foi copiada igualzinho, é tradução automática. Nenhum tradutor vai copiar a palavra. Ou ele percebe, pelo conhecimento dele de língua, que aquela palavra está digitada errada, ou ele vai pôr um comentário. Será que é isso mesmo? Será que tem um erro aqui? Outra coisa que acontece em tradução automática, se duas palavras estão grudadas e formam uma terceira palavra que não quer dizer nada, ele copia. E se quer dizer alguma coisa, ele segura na mão de Deus e vai, né? Traduz daquele jeito, aparece aquela palavra lá no meio, assim. Como esse tradutor não teve bom senso de ver que eram duas palavras grudadas? Não era um tradutor, é a máquina. Ela pegou a palavra. Qual é o princípio? Vamos trocar palavras por traduções. Tá, então, repetição de palavras que foram digitadas erradas, podem ter certeza, tradução automática. Juntou duas palavras e formou uma terceira que não tem nada a ver e traduziu essa terceira, geralmente, porque tem os artistas, né? Mas geralmente é tradução automática. Agora, nessa nossa meia hora final, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos práticos do que a gente tem de pesquisa hoje em dia, com material autêntico, de gente muito boa que anda pesquisando a tradução. É sempre bom a gente relembrar, porque o advento do tradutor automático faz com que vocês fiquem com uma sensação